Ao que tudo indica, Jair Bolsonaro desistiu de demitir o diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Se isso se confirmar, Sérgio Moro continua ministro da Justiça. Mas olha, tem muita coisa nessa história aí, muita briga. Porque a verdade é a seguinte, Jair Bolsonaro está reinventando por completo o seu governo. E essa decisão que ele chegou a tomar, de mudar o comando da Polícia Federal, ela começou com um vídeo singelo. Na terça-feira, o presidente se encontrou com o deputado Arthur Lira, do Progressistas, e mandou um beijo carinhoso para a família, todos sorrisos. Valendo aí, presidente. Vai trabalhar? Vai gravar o vídeo? Olá, Ângela. Olá, Álvaro. Jair Bolsonaro. Estou com o lado aqui do maridão, do pai. Um grande abraço a vocês dois. Tamo junto aí, valeu. São grandes fãs. Toda hora me pediam isso. Valeu, Aqui valeu. o nosso presidente. Um abraço. Um abraço aí. Viu? Teve até aquela viradinha de celular. Afastado por corrupção da Assembleia Legislativa de Alagoas. Condenado por corrupção no mesmo estado. Um dos 10 políticos listados no livro Os Bens que os Políticos Fazem. Tem processo no Supremo Tribunal Federal por bater na ex-mulher. O pai dele, o senador Benedito Lira, foi acusado de receber R$1 milhão da Petrobras no esquema investigado pela Lava Jato. Aliás, Arthur Lira foi fotografado na porta do prédio de Alberto Youssef, o doleiro do Petrolão. É um currículo e tanto. O presidente começou a semana fazendo discurso golpista e está terminando com um abraço caloroso dado no coração da Lava Jato. Quer entender o que está acontecendo? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Esse é o ponto de partida. Vamos começar com um jogo de pressões. Porque o governo está sob 3 pressões simultâneas. A primeira é institucional, vem do Supremo e do Congresso e tem motivo de ser. É a gestão errática da crise do coronavírus, misturada com os arrobos golpistas do presidente. É aquilo que a gente viu na semana passada. O DEM armou a cama para, no caso de se morrer muita gente, a culpa cair em Bolsonaro. E não é à toa, né? Ninguém vai esquecer que ele falou que era só uma gripezinha ou que demitiu de ministro da Saúde quando a coisa estava apenas começando a ficar feia. O caminho para um possível impeachment estava armado. Essa é a primeira pressão. A segunda vem do mercado de capitais, de quem investe na Bolsa de Valores. É uma gente que está perdendo muito dinheiro. Muitos deles só pensam numa coisa, é um mantra. Abre a economia, abre a economia, abre a economia. Eles não pressionam só Bolsonaro, não. Pressionam Rodrigo Maia na Câmara, pressionam João Dória em São Paulo, pressionam quem der para pressionar. No início, falavam em público. Apanharam tanto nas redes sociais, mas tanto, que começaram a falar em privado, mas não pararam de falar um segundo. O terceiro grupo são os empresários, a indústria e o comércio. Esses precisam de 3 coisas. Gente na rua comprando, dinheiro circulando e ou planos de resgate, ou seja, empréstimos a juros baixos. O problema deles é real, afinal de contas, é esse grupo que emprega na parte privada do Brasil. Se começar uma quebradeira, fica muito difícil levantar a economia depois. O que os governos do mundo estão fazendo com esses empresários? Programas de resgate agressivos, dinheiro na conta, dos Estados Unidos à Argentina, da Alemanha ao Chile. Só que, no Brasil, engargalou. O ministro Paulo Guedes não acredita nesse tipo de política. Então alguma coisa saiu, em grande parte, por conta do Congresso. Mas o dinheiro não está fluindo. Sem esse dinheiro, a pressão para reabrir a economia aumenta. Porque é uma saída ou a outra, não tem uma terceira. Agora, sim, houve uma intervenção dos generais no governo. Quem está dando as fichas no momento é o general Walter Braga Neto. Militares pensam em frentes, eles localizam os obstáculos e fazem um plano para vencê-los. Há 4 frentes no programa. E a gente já vai chegar ao Sérgio Moro. Calma. A primeira frente dos generais é botar dinheiro na rua. O ministro da Economia não gosta de dar dinheiro? Não tem problema. Chama o ministro da Infraestrutura, chama o ministro do Desenvolvimento Regional, vê que obras aí existem nos estados, faz a lista, arranja o dinheiro. O recurso vai para as empreiteiras fazem compras na indústria,
salários são pagos, tem gente comprando no comércio, começa a girar. Para Paulo Guedes, que não gosta, foi atropelado. Por enquanto. Pois é. Qual o tamanho desse atropelo? Guedes está a perigo? Ainda não sabemos. A gente vai ter que descobrir. Aí tem o problema da imprensa. Ela só fica mostrando caixão, caminhão frigorífico na porta de hospital, gente sofrendo. Por que não contam umas histórias boas? Por que só esse pessimismo? Perguntam os generais. O fato de que fazem as perguntas muito antes de o Brasil chegar ao pico da maior pandemia desde a gripe espanhola não os comove. Só que precisa controlar o Ministério da Saúde. Como? Põe um militar como número 2. Afinal, o novo ministro não estava lá para mandar, não é mesmo? E aí, tira das entrevistas coletivas os técnicos. Se o Ministério não fala nada sobre como vai o número de casos, muita gente não vai saber. É melhor não entrar em detalhe demais. Aliás, sabe aquele ministro novo que tomou posse dizendo que precisava testar em massa a população? Mudou de ideia, descobriu que teste era difícil de conseguir e, bem, não precisa mais testar em massa. Quem quer saber esses números, afinal? Só que aí, claro, as pessoas precisam sair de casa. O governo planejava antecipar a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Desistiu. As famílias mais pobres, muitas sequer conseguiram ainda sacar a primeira parcela. E elas não têm escolha, elas têm que trabalhar. Vão elas às ruas primeiro. Voltarão todos os dias para casas muito pequenas, onde vivem com crianças e idosos, todos muito juntos. Por fim, tem o impeachment. Como resolver o problema do Congresso? Como que se neutraliza Rodrigo Maia e o DEM? Só tem um caminho, distribuindo cargos para o Centrão. Sabe aqueles partidos que não são nem de direita, nem de esquerda, muito pelo contrário, mas por um carguinho numa posição que tem um ganho fazem qualquer negócio? Pois é. É o que explica a presença de Arthur Lira e do seu vídeo tão simpático com aquele Bolsonaro tão sorridente. Velha política? Não está mais aqui quem falou disso. Quem é o principal inimigo do Centrão? É a Polícia Federal. Sabe como é? Já tiveram problemas com ela antes. E nesse caso, convém a Bolsonaro, porque afinal a PF investiga também sua família. Aliás, há relatos de que um inquérito próximo do fim está chegando aos patrocinadores da rede de fake news bolsonarista que também financiam essas manifestações pedindo golpe de Estado. Isso quer dizer, não só quem paga pela coisa, porque pode encostar também no gabinete do ódio que cuida das redes sociais dentro do Palácio do Planalto. Isso quer dizer chegar em Carlos Bolsonaro. O presidente já tem um filho sendo investigado pela rachadinha. Vai ter 2? Ele tem motivos para botar alguém da sua confiança no comando da Polícia Federal. Só que aí há um problema. Os empresários querem aquelas obras propostas pelos generais. Mas a Faria Lima, o mercado financeiro, gosta de Paulo Guedes. Esse é um conflito difícil de resolver. E aí tem o eleitorado. Parte dos eleitores de Jair Bolsonaro não são bolsonaristas, são lavajatistas. O presidente precisa abraçar o Centrão para se livrar do risco de impeachment. O presidente precisa se livrar de uma investigação que pode chegar na comunicação do seu governo, no seu golpismo, que é crime, e em seu filho 02. Agora, ao que tudo indica, ele recuou e não vai mudar ninguém. Valeixo fica na PF. Mas isso dura quanto? Se a pressão aumentar e Valeixo sair, se Moro for junto, Bolsonaro mantém aqueles 30 e tantos % de aprovação? Difícil. Se ficar com menos de 20%, ele sobrevive ao impeachment? É um risco, sabe? Se ficar, o bicho pega. E o pior de tudo é que pode não adiantar nada. Sabe como é que é? O PT também tinha um acordo com o Centrão. Na hora que mais precisou, pois é, a inabilidade política de Bolsonaro ainda pode lhe custar a presidência.